Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur, sou estudante de Direito e hoje tratarei com vocês sobre as características do poder constituinte originário e derivado, matéria esta de Direito Constitucional. Vamos primeiro fazer uma revisão e depois entrar na matéria propriamente dita. O que é poder constituinte originário? Poder constituinte originário é o poder de elaborar, de criar uma Constituição e estabelecê-la como ordenamento jurídico supremo de um Estado. O poder constituinte originário, ele é fruto do desenvolvimento histórico e da percepção humana, ou seja, ele é fruto do desenvolvimento da forma de pensar do homem em um dado período de tempo, que ocorreu num período da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o poder constituinte é fruto disso, de um desenvolvimento histórico e psicológico da percepção da humanidade. O poder constituinte originário, ele tem duas naturezas. Uma é chamada de fundacional e a outra é chamada de pós-fundacional. O que seria? A fundacional, o poder constituinte originário cria a primeira Constituição de um país, por isso o nome fundacional. E o poder constituinte originário, ele também pode ser pós-fundacional, quando ele cria uma Constituição após a criação da primeira. Eu vou exemplificar para que vocês possam entender melhor. No Brasil, a Constituição fundacional é a Constituição de 1824, porque ela foi a primeira Constituição do Brasil. Já as constituições que foram executadas pelo poder constituinte originário de natureza pós-fundacional foram, por exemplo, 1891, 1934, 1937, 1945, 1967 e 1988, que é a atual Constituição Cidadã. O poder constituinte, ele se divide em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Então, estes são os termos que nós usaremos para efeito de estudo. Porém, a doutrina, que são os estudiosos, os doutrinadores, eles dão nomenclaturas diferentes para a mesma coisa. Então, por exemplo, o poder constituinte originário, ele também pode ser chamado de poder constituinte de primeiro grau, de poder constituinte genuíno e até mesmo de poder constituinte inaugural. Por quê? Porque ele é o poder que inicia uma nova ordem jurídica, inaugura uma nova ordem jurídica, e assim ele deflagra a produção, um processo de criação de um direito positivo, de um direito escrito. E ele, como eu já tinha dito para vocês, é o poder de criar uma Constituição, de estabelecer essa Constituição como ordem jurídica suprema do Estado, e ele é fruto do desenvolvimento histórico e psicológico da humanidade. Já o poder constituinte derivado, ele também é chamado de poder constituinte de segundo grau, constituído, instituído e secundário. Por quê? Por que ele é derivado? Porque ele deriva do poder constituinte originário, que é o criador. O poder constituinte derivado, ele é mera criatura. E ele foi instituído aonde? Instituído na Constituição pelo poder constituinte originário. Então, este poder, que é o constituinte derivado, ele é o poder de atualizar a Constituição, de renovar essa Constituição. E este poder, ele decorre da própria Constituição. O poder constituinte, ele é dividido em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. E o poder constituinte derivado, ele é um gênero que se divide em três espécies: poder constituinte derivado de revisão, poder constituinte derivado de reforma e poder constituinte derivado de decorrente. Nós iremos tratar sobre cada uma dessas espécies.
Antes de explicar sobre as espécies do poder constituinte derivado, nós iremos falar sobre as características do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado. As características do poder constituinte originário são: ele é inicial, incondicionado, ilimitado ou autônomo. Por que ele é inicial? Ele é inicial porque ele inicia uma nova ordem jurídica e deflagra a produção do direito positivo, ou seja, a produção do direito escrito. E por que ele é incondicional? Ele é incondicional porque ele não se submete a formas, a formalidades, a procedimentos. Eu quero que vocês entendam o seguinte: assim como um bolo segue uma receita para ser produzido, uma norma, uma lei também segue condições, certo? Segue regras de formalidade, de procedimento. Só que o poder constituinte originário, ele é incondicional, ou seja, ele não precisa obedecer esta formalidade. Ele também é ilimitado ou também chamado de autônomo. O que seria? Ele não tem limites. Ele não se limita, a sua obra não está limitada. Isto significa também que ele não encontra limites, por exemplo, em outras leis. Ele não está subordinado a outras normas. Existem duas correntes. Os doutrinadores da área do direito natural, que acreditam no jusnaturalismo, no direito natural, e outra corrente do juspositivismo, do direito positivo. Os doutrinadores, os juristas que apoiam a vertente jusnaturalista do direito natural, dizem que o poder constituinte originário seria limitado pelo direito natural. Arthur, o que é direito natural? Seria, por exemplo, o direito à vida, o direito à propriedade privada. Então, eu quero que vocês entendam, para efeito de estudo, que direito natural seria um direito que nós não abrimos mão dele para o Estado. Ele é um direito muito importante. Existe, lógico, toda uma teoria do estado de natureza. O Thomas Hobbes, o John Locke, o Jean-Jacques Rousseau vão falar sobre essa teoria do estado de natureza, mas aqui eu não tratarei dela com vocês. E tem uma corrente, que são dos juspositivistas, do direito positivo, que diz que o poder constituinte originário deve ser limitado pelos tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos. Então, eu quero que vocês entendam que essa questão não é pacífica. O poder constituinte originário é ilimitado, mas ele deve observar, para alguns juristas, o direito natural, para outros ele deve observar esta questão dos tratados e convenções internacionais que tratam de direitos humanos. Já o poder constituinte derivado, ele é derivado por quê? Porque ele deriva do poder constituinte originário. E por que ele é condicional? É porque, para o exercício deste poder, para que ele exerça seu poder, é necessário que ele obedeça a formalidades, a procedimentos. E por que ele é limitado? Porque existem artigos na Constituição que ele não pode alterar, que ele não pode modificar. Mais à frente trataremos mais detalhadamente sobre isso.